Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão aí me ouvindo? Nós vamos ajeitar aqui, porque aqui estão me ouvindo. Está o som alto. Vou aguardar o ok de vocês, pessoal, se vocês estão ouvindo e vendo bem. Sabadão, vamos falar de temas sagrados, energia superior. Tá com eco? A Renata Vê se continua, porque eu estava escutando aqui. Vê agora se tá com eco ou se agora ficou bom, por favor. Sim, tá ótimo. É porque você sempre chega com um pouquinho de delay para eles. É, o pessoal tá aqui falando que eu chego com um pouquinho de delay aí para vocês, né? A Sandra disse que tá tudo bem, imagem e som. Então, né, pessoal, ontem tivemos problemas, hoje estamos com imagem e som. Olá, pessoal, aqui é o pessoal do Instagram. Olá, pessoal, boa tarde a todos, gratidão por essa união, gratidão por estarem aqui. Vamos falar hoje de temas muito importantes nesse momento em que está acontecendo a intervenção planetária, em que está acontecendo essa grande fase de transmutação e de ajustamento do planeta com a malha de luz da hierarquia e da grande fraternidade branca, a malha de luz que a hierarquia está manifestando aqui na Terra. Tem até passarinho, Sandra. Porque nós aqui, né, lembrando para todos que os novatos aqui nessa reunião, né, quem é novato aqui em nos acompanhar na Escola Iniciática do Templo Harmonia e no nosso canal, nós aqui temos uma das localizações da Escola Iniciática e do Templo Harmonia, é no interior, é num retiro, está num bosque, está numa área, né, reservada, repleta de pássaros, árvores, e aqui, onde nós temos esse local de trabalho nosso, onde nós temos, assim, tudo montado, as salas para gravar as aulas e para falarmos com vocês, aqui é justamente um dos retiros do templo, onde tem também o acolhimento para o reino animal, tá bem? Então, vocês vão ouvir, até tá tendo até mugido, né, de vaca, né, nesse momento, mas acho que tá bem ao fundo, não dá para vocês ouvirem. Mas tem cachorro, tem gato, tem muito pássaro, tanto os que estão soltos na natureza, como os que estão em acolhimento. Então, vocês escutam mesmo esse som ao fundo. Só não vai ser mais alto, porque devido ao sol que está aqui hoje, ao calor, a gente fechou para ficar sombreado aqui dentro, senão vocês ouviriam mais, não é? Então, sugestão para coibir o eco: em uma sala deve-se colocar almofadas e objetos grandes nos cantos da sala para que o eco seja minimizado. Ok, a gente até tem um pouco disso mesmo, tá bem? Se não tiver, se vocês falarem que tá muito eco, depois a gente até providencia mais. Gratidão, Luciano, pela dica, viu? Então, hoje, nesse encontro aqui, boa tarde a todo mundo que está entrando, tá bem? Cada vez vai estar entrando mais pessoas, então já fica aí o nosso boa tarde para todos vocês que estão aqui. Gratidão por todas essas boas-vindas que vocês estão ofertando. E aos trabalhadores da luz que já estão presentes, gratidão pela participação de vocês. Então, vocês sabem que esse aqui não é apenas uma reunião onde nós estamos compartilhando informação, isso aqui é uma reunião de trabalho, onde existe um agrupamento de pessoas
falando de ciência espiritual, falando de objetos sagrados, falando os nomes do sagrado ser, dos sagrados Elohim. Onde quer que haja essa comunidade, é um trabalho, porque está descendo uma coluna de luz, e os seres da grande fraternidade branca, então, conseguem trabalhar conosco a partir desse encontro e a partir dessa irmandade, cria-se o recurso para que eles possam nos ajudar. Então, vocês, trabalhadores da luz, da Escola Iniciática do Templo Harmonia e trabalhadores do Templo Harmonia, que também temos trabalhadores aqui hoje, saibam que vocês são os guardiões da chama deste dia e que vocês estão sustentando essa egrégora com a irradiação lumínica de vocês e com a comunhão que vocês têm com a irmandade de luz dos nossos protetores. Eles precisam de vocês no plano físico para que vocês deem suporte aos trabalhos. Então, hoje vocês estão no que nós chamamos de atividade operativa. Vocês estão trabalhando com a Irmandade Maior, com a Irmandade de Luz, e eles estão conseguindo ancorar esta coluna e essa irradiação de frequência. Para isso, não é necessário que estejamos todos juntos num local único, porque a grande fraternidade branca, ela é onipresente. Os mestres ascensos e os seres de luz que trabalham para a hierarquia, eles têm a capacidade da onipresença e eles irradiam luz onde estiverem os trabalhadores e onde estiverem as pessoas que estão sendo assistidas. E os que não são trabalhadores da luz, os que não são guardiões da chama, e hoje estão se reunindo conosco aqui, saibam que vocês estão sendo terapeutizados, vocês estão recebendo frequência radiônica de luz e frequência de luz dos grandes trabalhadores espirituais da Ordem do Cruzeiro Divino, da Ein Sof Or e do Templo Místico Harmonia. Vocês estão recebendo essas bênçãos de luz porque estamos aqui nessa reunião operativa com todos vocês. Então, dito isso, pessoal aqui já entrou, bastante pessoas entraram. Vamos, então, iniciar o nosso compartilhamento deste conhecimento que, nesse momento, foi pedido que o Templo Harmonia, com todos os seus trabalhadores, firmasse um novo trabalho, que é um trabalho que envolve a arte, a ciência espiritual, os exercícios místicos, a teurgia, a radiônica, a alquimia, e foi pedido que o Templo Harmonia, então, e os seus trabalhadores manifestassem nesse momento este trabalho, porque todas as grandes escolas, todos os grandes grupos místicos espirituais estão sendo chamados neste momento no planeta para ajudar a abençoar o planeta, as pessoas e os seres dos reinos da natureza, para que todos nós consigamos elevar o nosso nível de energia para vivermos este momento de transição planetária e este momento de grandes transformações, onde os acontecimentos agora vão se suceder ao longo dos anos. Vamos ter, sim, problemas, vários tipos de situações, vários tipos de doenças, mas também vamos ter muitas novas tecnologias, muitas novas atividades evolutivas, conhecimento como nunca houve vai começar a aparecer,
Só que para que isso aconteça, é necessário que um maior número de seres eleve o seu padrão vibratório. Para que o melhor aconteça e seja num nível mais amplo do que o que temos para acontecer de sofrível, não é? Então, para que seja assim, as grandes escolas, os grandes núcleos espiritualistas, místicos, científicos, estão sendo chamados para ampliar a sua oferta de trabalho, para ajudar as pessoas a viverem o melhor que precisa ser vivido. E o Templo Harmonia, então, como o nossa escola trabalha com conhecimento da ciência espiritual, cursos, terapias, astrologia, alquimia, teurgia, radiestesia radiônica, eu nem sei se eu estou lembrando de tudo que tem para falar. Se vocês vão me ajudando, se vocês falem. Então, nós temos assim um leque muito grande, tanto de cientistas espirituais, filósofos, né, como também pessoas que trabalham na parte prática, na parte científica da coisa também. Então, nós somos chamados para manifestar um trabalho, que é o trabalho da teurgia, dos totens, da geometria sagrada, dos campos de onda de luz que acontecem através do trabalho da teurgia, da arte, da contemplação e da radiônica. Fomos chamados a isso, vocês que são estudantes da escola iniciática, vocês lá têm todo o curso, módulo que fala do desenvolvimento tecnológico da Terra, que foi sendo tocado, o grande hierarca que toca isso é o Saint-Germain, que o Saint-Germain foi, em uma de suas encarnações, o mestre José, pai de Jesus. Antes disso, ele havia sido o profeta Samuel, depois ele foi Paracelsus, ele foi vários, assim, ele teve encarnações sucessivas, onde ele foi ampliando os horizontes da medicina, da ciência, da tecnologia. Ele irradiou a sua consciência evolutiva por um dos últimos seres que nós tivemos na Terra, Tesla, que trabalhou diretamente com a consciência de Saint-Germain e deu esse salto tecnológico que agora nós vamos começar a viver. Então, tudo isso tem que ser agora precipitado e ampliado. E como nós fomos chamados a compartilhar isso com vocês e a desenvolver esse trabalho, hoje nós iniciamos nas explicações do que é isso com vocês, tá bem? Nós iniciamos e vamos falar sobre os totens de geometria sagrada, que é esses que vocês estão vendo aqui, né? Eu até vou sair um pouquinho aqui para vocês verem esse dourado, que é a mandala com os nomes angélicos. Então, esse aqui é o chamado escudo de Davi. Esse aqui, pessoal, é o escudo de Davi. Esse aqui é o chamado cubo de Metatron, que muitos de vocês conhecem, não é? Essa mandala dourada, ela é chamada mandala angélica. Ela tem os nomes, todos os nomes divinos, os 72, porque são muitos mais nomes divinos que existem, mas esses são os 72 nomes divinos da Kabbalah, que também são os 72 nomes dos anjos, não é? Então, nós vamos hoje iniciar o entendimento do que é um totem, do que é um objeto consagrado. O que é um objeto que tem nele uma malha radiônica? E o que ele faz? E o que é um totem desenvolvido por esse nosso espaço que se chama Terapias com Harmonia,
Não é? Tudo isso nós vamos falar aqui. Já tem algumas mensagens, é isso, antes de eu iniciar. A Sônia Manley, gratidão, Sônia. Soninha, por estar aqui conosco. Estou agradecida por estar presente nesse chat. Nós aqui estamos. Silviane Assis. Obrigada, Silviane. Faça isso mesmo, ajude-nos para que chegue e abençoe o maior número de pessoas. Sim, Silviane, o Saint-Germain foi Paracelsus, né? Então, ele esteve envolvido, ele foi o Merlin, um dos Merlin, né? Porque Merlin é um título, né? Ele foi o Merlin na época, justamente, da história do rei Arthur. Ele esteve envolvido naquele momento evolutivo, tinha uma tarefa a cumprir ali de expansão da tecnologia também. Então, ele teve reencarnações que nós estudamos tudo isso no módulo onde nós estudamos a verdadeira história do mestre São José, sacerdote de Melquisedeque, pai do mestre Jesus. É o módulo, acho que, não me lembro o módulo que está dentro da escola iniciática. Muito longo, ainda estamos terminando, né? Acabamos. Então, a gente vai começar por aqui. Cada uma dessas obras, cada um desses quadros, ele vem acompanhado desse livreto aqui, né? Quando vocês adquirem um quadro desse, ele vem acompanhado desse livreto. Então, tudo que eu for ler aqui agora, vocês vão ter com vocês, tá bem? Eu vou ler, por quê? Porque tem bastante informação, vocês que me conhecem sabem, eu vou lendo e explicando, porque eu não gosto de perder nada do que nós temos que falar. Só que assim, tudo que está escrito aqui foram os instrutores maiores da oficina de teurgia e do que tocam os cursos iniciáticos que nos pediram para colocar aqui. Por isso que eu preciso ler para não perder nenhuma informação que eles pediram para passar para vocês, tá bem? Então, a gente começa aqui. O que é um totem? Totem é o nome dado a um objeto que carrega um símbolo sagrado e que é construído através de algum tipo de magia ritualística. Ou é construído com o conhecimento da ciência teúrgica. E aí eu vou explicando. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão colocando aqui que a gente depois vai esclarecendo também. Vocês vão escrevendo, o pessoal está administrando as perguntas de vocês, eles vão colocar aqui para mim, tá bem? Então, continuando. Os totens sempre estiveram presentes nas culturas ancestrais de todas as nações, assumindo as mais variadas formas. E aqui a gente vai falando algumas formas de totens que tem ao longo dos séculos e milênios em diferentes nações e lugares. Pode ser um poste ou coluna com diferentes tipos de ornamentos. Pode ser esculturas de animais conhecidos ou mitológicos. Um totem pode ser uma planta, uma árvore, rochas, objetos com brasões, geometria sagrada, imagens de pessoas santas ou outras imagens de poder. Então, tudo isso que falamos aqui, vocês vão se lembrar, assim, vocês viram em algum livro, né, em história, em filmes. Os totens dos druidas, por exemplo, eram as gigantescas árvores nas quais eles se reuniam. Nós temos totens em rochas gigantescas que marcam locais, ciranda de rochas, né? Nós temos totens em brasões. Vocês vão também já ter ouvido alguma vez falar das imagens dos quadros da Mãe Divina, que, por exemplo, pega fogo numa igreja e aquela imagem fica intacta, não aconteceu nada.
é um totem, ali está manifestado uma frequência de energia diferenciada. Então, tudo isso são totens, o que descrevemos aqui. Então, continuando. Os totens sempre têm um significado específico, dependendo dos símbolos que carregam. E sempre tem uma função específica. Então, cada arte, cada emblema, cada desenho que está ali naquele totem diz o que ele é, para qual hierarquia, em qual hierarquia ele se une, quais os códigos que ele irradia, tá bem? E eles têm mesmo uma função específica, dependendo desse comando que eles têm impresso neles. Os xamãs das diferentes raças ancestrais sabiam como construí-los, como dinamizá-los e onde deveriam ser colocados para cumprirem o seu propósito. Então, aqui nós estamos falando daqueles totens que eram colocados em locais específicos do planeta, como as linhas de energia que atravessam os planetas, como as pirâmides, elas estão em locais muito específicos, em cruzamentos gigantescos das linhas de energia do planeta. E elas são totens gigantescos, mas existem totens de todo o tamanho, não é? Era costume a realização de cerimônias ao redor do totem. Isso tudo nós estamos falando de história para vocês trazerem na mente de vocês, aí vocês conseguem encontrar essas informações, porque vocês já viram isso em algum momento. Existem milhares de registros em diferentes nações que confirmam sobre os milagres ou vivências transcendentais no momento de comunhão com o campo energético de um totem. Nos dias atuais, a evolução científica vive um momento de descoberta sobre os campos de força gerados ao redor de totens, construídos através do conhecimento teúrgico. Veja bem, hoje a ciência consegue medir campos de energia. Hoje, a ciência tem tecnologia e aparelhos para medir os campos. Então, quando eles vão ali na pirâmide, quando eles vão em rochas redondas que estão em algum lugar específico do planeta, com algum desenho diferente, eles conseguem, através dos aparelhos, medir o campo de energia diferenciado que tem ali. Eles já mediram também esse campo ao redor de imagens de Nossa Senhora, de imagens de santos, também irradia um campo. Hoje, a verdade viva e vibrante pode ser confirmada também pelos computadores e aparatos científicos do homem moderno. Veja bem como nós colocamos aqui. Hoje, a verdade viva e vibrante. Na verdade, o campo energético vivo e vibrante sempre esteve ali ao redor dos totens. Mas a ciência não conseguia percepcionar isso através dos seus aparatos, da sua tecnologia. Só que os xamãs e os místicos sabiam isso com o coração. E vem se beneficiando dos totens há milhares de anos, não é? Mas hoje nós temos aí a comprovação da ciência também. E aí nós terminamos aqui. Os xamãs ancestrais eram cientistas. E os seus computadores eram suas próprias consciências ampliadas e afinadas com o mundo superior. Então, um xamã não é um místico sem noção. Ele sempre entende
mais do que os olhos podem ver. Nós podemos dizer que os xamãs, e eu estou falando os de fato, tá bem? Não estou falando do pessoal aí que viaja, não. Estou falando dos sérios. Os xamãs, eles sempre têm um entendimento de como tudo funciona, porque ele aprende tudo no nível interno, com a sua consciência ampliada. Ele tem a percepção de realidades além da realidade física. E quando se tem essa percepção, a gente consegue receber a informação, não é? Então, desde da época muito antiga, já se trabalha com totens. E foi por isso que nesse momento em que estamos vivendo a intervenção planetária, alguns grupos de trabalho com a ciência espiritual estão sendo acionados pela Grande Fraternidade Branca para trazer esse trabalho novamente para o presente momento, para dar oportunidade à maioria de nós, para que trabalhemos novamente com isso, para que consigamos ampliar as nossas consciências, ativar os nossos códigos lumínicos e fazer vibrar essa luz em nós, porque precisamos vibrar essa luz para nos preparar para essa chuva de luz intensa que vai agora abençoar o planeta e vai nos tocar. E se nós não estivermos preparados, nós vamos nos ressentir, nós vamos sofrer. Como nós falamos em lives anteriores, imagine que ficamos muitos séculos presos num padrão de frequência onde nós vivemos no escuro. E agora todas as janelas vão ser abertas. Então, se não estivermos preparados com a intensa luz, nós vamos sofrer. Então, vai aumentar a síndrome do pânico, depressão, doenças de todos os tipos, viroses, todo tipo de desconforto, de confusão, né? Mas para aqueles que estiverem fortalecidos na luz, as vivências serão benéficas. Então, é por isso que temos que trabalhar com luz. E por isso que a Grande Fraternidade Branca, então, pediu para trazermos esse trabalho novamente com os totens, de uma forma moderna, de uma forma vanguardista, atual e prática, para que todos nós tenhamos acesso e possamos trabalhar com isso, para que eles também trabalhem em nós. Então, nós vamos continuar aqui. A Elisa Teixeira falou que o Saint-Germain também, né, esteve vivo na época do Shakespeare, sim. E ele era o que escrevia as peças do Shakespeare, né? É isso mesmo, a gente também tem essa informação, não é? Ele não aparecia aí por um motivo social, né? Dizem que ele era filho da Rainha Elizabeth, né? E ela mantinha esse filho escondido, né? Então, vamos lá. O que é um totem terapias com harmonia? Vamos continuar a nossa explicação, tá bem? O espaço Terapias com Harmonia representa a ancestral ordem mística do Templo Harmonia, na internet. Esta antiga ordem propaga o conhecimento e a harmonia superior através de vários setores: escola iniciática, espaço templário. O que é um espaço templário? É onde nós realizamos os nossos ritos místicos, espirituais e da ciência espiritual. O espaço templário pode ser físico, no local, mas para o nosso grupo aqui, ele é um espaço aqui de reunião virtual, tá bem? Espaço terapêutico, porque nós temos as salas de terapia e todo o consultório e toda a ciência terapêutica. E também propaga harmonia e elevação pelos objetos e totens teúrgicos. Os totens do Templo Harmonia são construídos ritualisticamente para os seus devotos
em oficinas teúrgicas há mais de 100 anos. A escola iniciática do Templo Harmonia e o Templo Harmonia, ele é um templo muito antigo, ligado a escolas iniciáticas, escolas de mistérios muito antigas. Na atualidade, ele vem assumindo esse nome de Templo Harmonia, mas ele é ligado com a grande mandala branca do Oriente, né, Suddharma Mandalam. Ele é ligado com a escola de Ísis, com a escola do Olho de Horus, tá bem? Ele vem assumindo esse nome na atualidade, trazendo de volta esse conhecimento. Então, há mais de 100 anos que aqui nas terras das Américas, a oficina de teurgia produz objetos teúrgicos, sagrados, energéticos para os devotos, certo? Cada um desses objetos é feito de forma artesanal. É feito, pessoal, um a um. Não tem escala assim de produção, como é que eu vou dizer? Maquinário que produz isso. Tem até máquinas, mas nas montagens é artesanal, é um a um, porque ele é feito em reuniões onde tem um ofício místico, tá bem? Atualmente, alguns dos totens são disponibilizados a todos os interessados através do espaço Terapias com Harmonia. Então, estamos vivendo um marco no nosso trabalho. Os totens eram disponibilizados antes apenas para quem já fazia parte da escola iniciática há muitos anos e ao Templo Harmonia. E agora ele vai ser disponibilizado para os interessados que contatarem conosco através desse espaço virtual. E por que que os instrutores maiores e as instrutoras maiores pediram isso? Porque eles precisam que mais pessoas acessem objetos sagrados, imagens de poder, para que elas consigam receber esse tratamento superior de luz. Eles precisam ampliar isso, precisam colaborar para que o planeta melhore. Então, deixa eu ver. São geometrias sagradas e imagens de poder que ajudam na purificação, proteção e ativação de códigos lumínicos específicos, tanto dos seres como dos ambientes. Eles são feitos por artesãos, alquimistas e teurgos, contendo geometria sagrada nas medidas áureas e com impressão permeada por uma delicadíssima malha radiônica que está ligada a um selo com circuito metálico que fica na parte de trás do quadro, protegido abaixo do selo Terapias com Harmonia. Você poderia pegar um para mim, para eu mostrar para eles o selo? Pode ser que for mais fácil para você pegar. Nós vamos pegar um aqui, isso, eu vou mostrar atrás. Nós vamos pegar um aqui para mostrar para vocês do que nós estamos falando. A princípio, parece um quadro, né? Mas ele tem uma malha radiônica que vai aqui por baixo dessa impressão. Algumas pessoas, às vezes, vão enxergar uns pequeninos pontinhos, uma traminha que tem. Algumas pessoas conseguem perceber isso, mas é muito delicado, a maioria não consegue ver. Eu não consigo, só quando me mostram contraluz eu vejo. Então, aqui nós temos uma malha radiônica aqui, e aqui, olha, nós temos o nosso selo, tá vendo? O selo do Terapias, o selo da Arcádia, que também representa a oficina de teurgia, não é? E por baixo desse selo tem um outro selo com um circuito metálico. E se você passar a mão, você sente até sente bem aqui num relevo.
Esse selo com circuito metálico é um aparato radiônico, e ele tem uma programação radiônica, que liga esse totem, esse objeto, liga esse objeto à grande egrégora do templo Harmonia. Então, ele fica ligado. Então, você tem um objeto que está ligado a uma egrégora gigantesca, ok? Deixa até que eu já vou deixar aqui, ou não? Você vai começar por... Depois eu vou... Ah, não, depois eu começo pelo escudo de Davi. Obrigada, Letícia. Aí vamos continuar, então, pessoal, com as explicações que a gente estava dando aqui. Orienta-se não danificar estes selos, pois eles contêm uma programação radiônica, que liga o totem à egrégora do templo Harmonia, é o que nós falamos. O totem está dinamizado. O totem já chega para você dinamizado. E quando firmado em seu ambiente, ele cria uma aura 112 vezes maior do que o seu tamanho, irradiando seus códigos em todo esse espaço. Essa ampliação do tamanho dele acontece através do crescimento áureo, que é agora me fugiu o nome, a proporção áurea, que até o Fibonacci percebeu essa duplicação de energia do modo perfeito. Então, esse objeto, com esse tamanho, com esse aparato radiônico que ele tem, onde ele é alimentado pela egrégora do templo Harmonia, que é uma egrégora constituída por milhares de trabalhadores no plano físico e por centenas de milhares de seres de luz da Irmandade Superior, como esse objeto é alimentado por essa egrégora, ele consegue ampliar o tamanho dele 112 vezes, no campo de energia, tá bem? Então, um objeto desse tamanho, com o aparato radiônico que ele tem, consegue chegar até esse tamanho, certo? Outros totens de outros tamanhos, de outros materiais, eles ampliam ainda mais do que isso. Aí, continuando. Sua dinamização perdura por 5 meses. Após isso, começa a diminuir, como acontece com todos os objetos dinamizados. Então, aqui, quem já está acostumado conosco, sabe que nós somos profissionais sérios, a gente trabalha com ciência espiritual, a gente não costuma inventar balela nem mentir. Objetos radiônicos, eles não têm vida eterna, não é? Desenhos radiônicos, eles precisam ser dinamizados para que eles realmente funcionem. Então, nós sabemos que um objeto desse, ele com o tempo vai perdendo a dinamização, esse campo vai diminuindo, vai enfraquecendo. Para que ele desperte novamente em toda a sua potência, é preciso dinamizá-lo, não é? E isso acontece com todos os objetos, não é? Aí a gente vai explicar aqui para vocês, vejam bem. Sendo um totem do Terapias com Harmonia, e sendo que você adquiriu um totem nosso, do Com Harmonia, da Escola Iniciática, poderá participar das nossas sessões de purificação de totem e dinamização dos mesmos, que acontecerá a cada 3 meses pelo nosso canal na internet. Então, isso é muito... vocês precisam entender isso. Os que tiverem vontade de trabalhar com os objetos sagrados para a sua evolução, para a melhora da sua saúde, para a ampliação da sua consciência, para o despertar dos seus códigos, a partir do momento que vocês tiverem um totem do Terapias com Harmonia, vocês já são imediatamente cadastrados no grupo, e quando nós formos fazer os nossos encontros para purificarmos e dinamizarmos novamente os nossos totens, vocês estarão presentes, trabalhando nesse rito. É um rito, é um ofício teúrgico,
É um ofício de ciência espiritual, onde nós trabalhamos com nomes de poder, sons de poder, mantras, músicas, orações, onde os teurgos vão nos dizer o que fazer, e nós juntos, centenas de pessoas, porque nós vamos nos unir aos que são do Templo Harmonia também, e nós juntos vamos fortalecer essa egrégora e vamos dinamizar os nossos totens. É diferente da gente fazer sozinho, né? Só a gente, só um ali. Nós vamos nos unir a uma egrégora gigantesca que vai estar trabalhando com isso, então vamos ser muito beneficiados com esse poder, tá bem? Que são exclusivas para os que têm os nossos totens, você trabalhará em grupo conosco. Neste trabalho, o seu totem será purificado e dinamizado. E aí nós aconselhamos aqui, tá bem? Nunca jogue o seu totem no lixo, pois objetos consagrados não podem ser colocados no lixo. Caso algum dia você queira se desfazer do seu totem, aí você enterra ele ou num jardim, ou num bosque, até mesmo num vaso com uma planta, um vaso grande. Deixa ele ali, tá bem? Para que ele seja acolhido pela Mãe Terra. A Mãe Terra receberá esse totem com imensa alegria. Saiba, o seu totem é um ente energético, vivo e radiante. Ele está unido à Irmandade Angélica Elohim. E amorosamente ele irradia os seus códigos divinos, abençoando você, os seus queridos, o seu ambiente e colaborando para que a sua jornada seja mais feliz, saudável e próspera. É isso o que um totem é. Eles ouviram ou houve algum problema aqui? Precisa falar de novo? Não ouviram? Tá. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Todo objeto que ele é consagrado, ele passa a estar unido com um ente que existe nos mundos superiores, nos mundos internos de luz. E ele passa a estar unido a esse ente, e esse ente, então, está nesse objeto, cria um portal de luz, e por esse portal de luz que o próprio objeto abre, não é porque está unido ao ente, esta presença desse ente energético, que são os terafins da Irmandade Angélica. Vocês já ouviram falar dos terafins, dos Elohim, da Irmandade Angélica? São entes energéticos que eles constroem, que eles usam para diferentes fins. E esses entes energéticos, eles estão constantemente nos abençoando, mas só sentem aqueles que conseguem se unir a isso, não é? Então, os totens, eles nos ligam a esses terafins, a esses entes angélicos, arcangélicos da Irmandade Elohim. Dá licencinha, vou beber um pouquinho de água aqui. Eu vou ler algumas colocações que fizeram aqui, tá bem? Para que a gente vá prosseguindo. Antes da gente entrar agora, onde nós vamos descrever cada um dos totens que nós estamos colocando aqui para vocês nesse momento, tá bem? Então, o Luciano colocou aqui para nós. Assim como os obeliscos espalhados pelo mundo, sendo que o próprio Tesla havia mapeado pelo mundo. Isso mesmo. Os obeliscos são totens que trazem essa coluna de luz e irradiam, não é, os códigos desses entes, desses terafins da Irmandade Angélica. E por que o Tesla fez esse trabalho? Naquela época ele já estava trazendo tudo isso à tona. O que o Tesla fez naquela época que foi tão sabotado, nesse período agora vai começar a surgir assim, é a hora que tudo começa a voltar.
É isso mesmo, Luciano. Gratidão aqui pela informação. Aí a Silviane colocou aqui para nós. O escudo de Davi deve ser muito poderoso. Aliás, todos eles. É verdade. Todos eles são, mas a gente até entende assim, você dizer o escudo de Davi. Porque tem uns que a gente, cada um de nós tem uma identificação, às vezes, maior com um deles. É porque a gente tenha ou uma harmonização maior com aquele ente, com aquele terafim que ele representa, ou porque a gente esteja precisando naquele momento, a gente vai aprofundar aqui cada um deles. Aí a Conceição colocou aqui para nós. Maga Prisca, convidei uma pessoa de muita luz para estar aqui hoje. Verdade, que bom, gratidão, gratidão. Depois, se você quiser falar mais, ou depois quiser falar no interno, você fala. Silviane colocou. Tudo o que quero é essa conexão com a consciência ampliada. Isso aí. Olha, você falou algo muito importante. Tudo o que quero realmente deveria ser o nosso maior ideal. Porque a consciência ampliada vai nos unir à história real, né? A quem somos de fato. E vai nos unir com a família cósmica. E vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história, vai mudar nosso ser. Então, a consciência ampliada realmente vai nos transformar. E nesse momento evolutivo, nós precisamos ampliar a consciência, precisamos começar a cumprir o nosso papel, de fato, para não perdermos, assim, a bola da vez, né? E ficarmos para trás, numa zona de sofrimento. Deixa eu ver aqui, vou levar um pouquinho, pode? Aí o Marcelino colocou aqui para nós. Vi o escudo de Davi e senti uma vibração muito forte. O escudo de Davi, vejam, é muito especial isso. Ele está dentro dos templos místicos, das escolas de mistério, das escolas iniciáticas. Ele deixou de ser propagado pelo mundo. Foi perdido o rastro dele. E as escolas iniciáticas e os templos agora querem que ele volte, não é? Ele tem toda uma história do Davi, nós vamos falar aqui. Então, você sentiu esse poder. Realmente, ele tem uma vibração muito forte mesmo, poderosa. Aí a Aurélia colocou aqui para nós. Gratidão imensa pela oportunidade e saudações na luz. Saudações na luz. E ela colocou, os totens podem ser usados nos rituais de oração? Devem. Eles ampliam muito. E eles acolhem toda a oração, guardam no campo dele e ficam reverberando aquela frequência. Eles são como computadores vivos, porque vocês sempre têm que entender que eles não são só o aparato físico, o quadro, é por onde ele ancora e abre o portal. Aí, ali nós temos um campo vivo, por exemplo, o escudo de Davi, todos eles. Aqui eles estão representados, como é que eu falo, Moriarty? Aqui eles estão planos, né? Mas eles são multidimensionais, eles estão em movimento, não é? Por exemplo, o escudo de Davi. São estrelas de 6 pontas, são merkabas dentro de merkabas. É como a irradiação do nome de Deus caminha. Merkabas dentro de merkabas se movimentando e se ampliando. É assim que é o campo. É assim que é o ente. Então, quando você está fazendo oração dentro desse campo, ele está absorvendo toda a frequência e ele vai ficar reverberando aquilo, entendeu? Ele vai ficar replicando aquilo. Então, você, Aurélia e todos que estão nos ouvindo, nós vamos passar a ter uma convivência com esse ente, com esse ser. Ele gosta de frequências elevadas, positivas, de luz. Ele não, esses objetos aqui, eles não gostam de frequências baixas. Então, eles não acolhem frequências baixas e guardam.
Muito pelo contrário, eles desfazem e transmutam. Eles jogam para cima para ser transmutado em luz. E o que eles ficam reverberando são frequências positivas. E nós vamos passando a ter uma relação com eles. Muitos sentem, muitos começam a perceber a mudança, acontecem muitas coisas interessantes. Então, sim, vale muito a pena. Podemos colocar copo com água, roupas, alimentos, para consagrar junto ao totem e oferecer às pessoas? Sim. Tanto é que nós usamos muito, como esse aqui, olha, sem moldura, tá vendo? Com moldura também dá para usar. Nisso que eu vou falar para vocês. Então, a gente pega o totem, a gente usa como mesa. Então, a gente coloca o copo aqui, a gente coloca nome, a gente coloca testemunho. O que é um testemunho? É uma foto, não é? Um pouquinho de cabelo de parente. Só podemos fazer isso pessoas, nossos parentes, tá bem? Mães, irmãos, filhos. Não podemos fazer isso para as pessoas, tá bem? A não ser que sejamos terapeutas. Só podemos fazer isso para quem tem o mesmo DNA que o nosso e seja muito ligado a nós, tá bem? Como pedindo permissão para os anjos. Mas tudo isso nós vamos ensinar nessas reuniões que nós vamos fazer para aprender a trabalharmos com os totens. Mas isso que você falou é muito comum. Nós usamos os totens para isso. De geometria sagrada. Os totens com imagem de poder, a gente não usa assim como mesa, a gente usa assim irradiando. Aí a gente põe um copo, eu vou falar na outra reunião. A gente coloca o copo aqui na frente. Esse também pode, tá bem? Mas muitos usam assim. Porque isso aqui está tudo na medida áurea, perfeita, o tamanho, todo ele é proporcional para criar esse campo. Então, sim, dá para fazer isso. Teve uma pessoa que me perguntou depois, nas outras reuniões que nós fizemos internas, se nós podemos presentear pessoas com os totens, mas essa pessoa não quer saber o que ele é, ela não é ligada em nada de mística, em nada de nada, ela vai receber como um presente e vai colocar ali para enfeite. Pode. De qualquer maneira, é uma imagem que remete a símbolos superiores. Pode. A única coisa é que ela não vai dinamizar de 3 em 3 meses como totem. Só que ela vai ter ali na casa dela uma obra elevada. Então, também é muito bom. Também abençoa muito essa pessoa. Nós também vamos estar ajudando as pessoas fazendo isso, tá bem? Silviane colocou aqui. Cada dia mais eu amo o Templo Harmonia. Gratidão, Silviane. Toda a equipe e você, Maga Prisca. Muito feliz de estar aqui. Gratidão. Nós também estamos muito felizes com a sua presença. Depois vamos falar com você a respeito da água plasmática, do cast que você nos enviou. Eu vi bem rapidamente hoje. E fiquei encantada, não é? Eu quero saber se você faz esse trabalho. A gratidão é nossa, por vocês se unirem a nós. Aí o Marcelino colocou aqui, qual o diâmetro dos totem? Desses aqui, lá na loja está tudo especificado, não é? Não sei se é o tamanho dos quadros específico, ele quer saber o diâmetro dos totens. Depois o pessoal manda para você. Se você quiser saber o tamanho dos quadros, porque até o tamanho do quadro, a mandala foi planejada para esse tamanho de quadro, tá bem? Mas se depois você quiser saber o diâmetro daqui, a gente manda para você, tá bom? Porque lá na loja tá o tamanho dele total, tá bem? O quadro. Você colocou aqui? Mas aí vocês vão mandar. Informações, mas tá. A gente pode mandar. A gente manda. Mas essas informações vocês já postaram aqui, eu não preciso falar, né? Eu vou postar. Tá bem. A Letícia vai postar para você. Aí a Cíntia
Então, lá a Cíntia está colocando aqui para gente. É como se a informação contida neles, em algum momento, nossa alma se ligou também, né? Isso. Eu falei para vocês no início dessa live que isso aqui é uma sessão de terapia. Vocês não fazem ideia? Sou terapeuta há muitos anos. E um dos exercícios místicos mais poderosos que existem é a contemplação. Então, as imagens, elas falam com o nosso cérebro através, né, da nossa visão, elas entram como padrões de ondas de luz, vão ao cérebro, criam um padrão de frequência e o cérebro manda isso para todas as células do nosso corpo. E esse padrão de luz, essa frequência de luz, entra até o núcleo celular. Isso é fato. Isso é o que acontece com a contemplação. Foi uma prática que foi perdida, não é? Grandes seres aí, até que foram considerados santos, me lembrem o nome da Santa Hildegard, né? Santa Hildegard, Van Bien, que ela trabalhou com fitoterapia, música. Nossa, uma mulher genial. Ela ensinou muito na época a respeito da contemplação mística. Contemplar, ficar olhando, porque aí aquilo está entrando, está mudando a sua frequência. A imagem fala muito conosco, como o aroma. A aromaterapia hoje não voltou com tudo, hoje o pessoal está entendendo o poder da aromaterapia, hoje o pessoal também vai voltar a entender o que é a prática da contemplação, o que ela faz conosco. Muitos se confundem, mas foi ensinado que não podemos ficar com adoração de imagens. É completamente diferente. Se você adora uma imagem, a ponto de você ter fé na imagem que ela é, que vai... Isso é adorar. Contemplar é você estar tendo um relacionamento com a imagem, mas a sua fé não está naquela imagem, não está no objeto físico. Não está no objeto físico. A sua fé está no entendimento amplo do que ele representa. Então, não confundam, tá bem? E aí... Cadê? Perdi aqui. Enfim. Por isso nos afinamos com um ou com o outro. Isso mesmo, Cíntia. E eles falam conosco. Eles são muito amorosos, muito poderosos. Eles falam conosco. Então, por exemplo, às vezes um ou outro, porque não existe tempo e espaço, eles são onipresentes e nós estamos todos juntos aqui. Eles ali falando com você, um percebeu, você precisa de mim, eu tenho uma frequência que vai te ajudar, daí ele já começa a contatar com você, entendeu? São os Elohim, são os irmãos angélicos nos contatando através deles, e aí a gente sente aquilo, é isso aí. As experiências que as pessoas têm com os totens são as histórias mais lindas, né? Então, com o tempo, vocês vão percebendo isso. Aí a Cíntia colocou aqui, os totens são tridimensionais como o cubo de Metatron. Podemos colocar no totem também foto, endereço? Sim, vocês podem colocar. Eles são multidimensionais. O nosso quadro aqui, ele aparece dessa forma, mas nós não podemos dizer nem que o totem é tridimensional. Ele é multidimensional. O ente, que é o terafim, que está coligado ao totem, ele é multidimensional. Por quê? Porque ele habita as 12 dimensões ou as 13, até a 13ª dimensão, que são as dimensões desse mundo material. Não é? Cada vez mais sutil, para quem estuda conosco na escola iniciática, já entende um pouco do que a gente está falando, não é? Que são as dimensões que estão caídas, que estão com a frequência alterada, mas a Irmandade Angélica, Elohim, já colocou aqui dentro os entes
multidimensionais que agem em todas essas dimensões e que nos trazem os códigos dessas dimensões superiores. Então, vão trazendo isso para nós, nós que estamos aqui presos na tridimensão. Porque nós estamos presos aqui, né? Não estamos conseguindo perceber as outras. Então, eles vão trazendo esses códigos das dimensões superiores e vão despertando os nossos códigos, tá bem? Silviane. Nossa, meu Deus do céu. Eu vejo essas lives e fico aqui agitada. Tomara que seja uma agitação boa, né? Mas porque a gente está mexendo com frequência de luz muito acelerada, elevada, né? Então a gente sente assim uma ressonância, né? Pode colocar no quarto dos filhos? A Suzy perguntou. Deve. Alimente seus filhos com imagens de poder. Alimentem seus filhos com imagens angélicas. Alimentem seus filhos com imagens de códigos divinos que estão esquecidos. Devem. Aqui a Silviane colocou, eu comprei um São Francisco, cheguei em casa, era um Santo Antônio, não nosso, né? Você comprou de algum lugar, né? Aí depois entendi tudo, porque você entendeu por causa do trabalho de Santo Antônio, da Sofior, não é? Deve ser isso. E eles estão ali, né? Como mestres ascensos, São Francisco e Antônio estão ali, mestre Francisco e Antônio trabalham juntíssimos. Nossa, que especial. Aí você entendeu tudo, era já um chamado dele para você, não é? Muito poderoso ele. Nós vamos ter que ter o totem dele, né, pessoal? Vamos ter que ter o totem do mestre Francisco. Já temos, o Templo Harmonia tem, aí a gente vai pedir para eles trazerem para cá, para o nosso espaço aqui. Aí o Marcelino colocou frequência, ressonância, amplitude. Importante. Tudo que nós estamos falando aqui, né? Frequência, ressonância, amplitude. Nós precisamos ir nos alimentando dessas frequências harmônicas, da ressonância superior, que causa uma transformação em todo o nosso ser, em todos os aspectos, físico, emocional, mental, energético, não é? Aí a coisa toda vai mudando. E amplitude. A ampliação vai acontecendo devido à frequência e à ressonância. E a gente estuda muito isso na escola iniciática, no nosso curso, tá bem? Eu não posso tratar de todos esses temas aqui. Vamos falar agora do escudo de Davi. Vamos começar por ele. Vou começar a ler novamente, aí a gente vai falando e vocês vão me perguntando, tá bem? O escudo recebe esse nome, pois foi Davi, antigo rei de Israel, quem o construiu e o utilizou para vencer as dificuldades e conquistar suas inúmeras vitórias. Davi está entre os poucos seres humanos que recebeu o conhecimento da tecnologia das dimensões superiores, através dos contatos realizados por intermédio da Arca da Aliança. O escudo de Davi está relacionado ao Salmo 91, também de sua autoria. E eu vou ler alguns trechinhos espaçados do Salmo para vocês entenderem o escudo de Davi. Quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra de Shaddai, dizendo a Yahvé: meu abrigo, minha fortaleza, Altíssimo, em quem confio. A proteção do Altíssimo é o teu escudo e a tua couraça. A desgraça jamais te atingirá.
Serás guardado e protegido em todos os teus caminhos. Então, esses são os trechos do Salmo. Este Salmo nos ensina sobre o poder glorioso da luz, sobrepondo-se ao frágil e aparente poder das sombras. A luz que podemos invocar vem e nos envolve por todos os lados, assim como está representado no escudo de Davi. Neste escudo estão inscritas as letras sagradas hebraicas, que são expressões do nome vivo do Altíssimo, acompanhadas das letras em formas de chama, que representam os códigos divinos dos Elohim. De acordo com a Cabala, um totem do escudo de Davi em nossa dimensão se liga ao escudo multidimensional superior vivo, onipresente e resplandecente, que gera mosaicos dentro de mosaicos, em contínuo movimento, gerando um supercampo multicolorido de luz, que vai se ampliando e formando um padrão energético de estrelas dentro de estrelas, formando um escudo de proteção angélica. Ficamos protegidos neste abrigo ou neste refúgio, conforme Davi nos ensina no Salmo 91. Quando passamos a conviver com um totem e passamos a ter uma relação energética com ele, a imagem que você vê no quadro é o corpo físico de um ente energético, vivo e amoroso, que irradia os códigos angélicos de proteção para você, para os seus queridos e para o seu ambiente. Contemplar a imagem por alguns minutos faz com que você vibre esse campo de proteção de forma ainda mais intensa. Proteja-se no escudo de Davi. Conquiste suas vitórias e seja feliz. Então, aqui nós descrevemos para vocês sobre o escudo de Davi. E aí aqui tem como ele foi construído, tá bem? Muito resumidamente, para vocês entenderem. Ao desenvolver esta versão do escudo de Davi, a artesã Magalira foi inspirada pela Irmandade dos Mestres e dos Anjos. É uma irmandade dos mundos superiores. E envolvida no próprio campo de luz do escudo multidimensional que inspirou as cores dos raios que ela deveria expressar para colocar nesse totem, nesse momento, nesse trabalho que o Templo Harmonia está fazendo conosco. E o Teurgo Moriak é o radiestesista artesão que realizou a montagem radiônica deste totem, amparado pelo 7º raio violeta da ciência magística e da transmutação. Tá bem? Descrevi aqui para vocês sobre o escudo de Davi. A Dorinha colocou aqui para nós. Sinto muita alegria nessas conversas, gratidão. A gratidão também é nossa, são conversas que nos alimentam de luz divina. Conceição colocou, na live interna eu me senti muito ligada ao Metatron, e hoje o escudo de Davi está me chamando. Eles falam conosco. Eles falam conosco. Então, agora nós vamos falar... eu não mostrei o escudo de Davi de pertinho para o pessoal. Por favor. Me esqueci, a Letícia vai aqui pegar para nós. Eu vou aproximar para vocês. Não, esse é o Metatron. O escudo, onde ele está, o escudo? Aqui, ó. Aqui ele realmente a gente precisa mostrar ele, porque ele não está aparecendo muito bem, né? Não, Rosa. Ela já está
É muito. Todos esses dias, pessoal, olha aqui, ó. Estou respondendo tanta gente. A gente está trabalhando tanto esses dias para conseguir manifestar esse trabalho que nós estamos tudo meio zurendo. Aqui vocês têm o escudo de Davi. Tá vendo? Esse em formato retrato, né? Então, aqui no meio nós temos o nome Yod-Hei, Vod-Hei, nome do Altíssimo, e essas letras se irradiando nessas estrelas, dentro de estrelas que vão se abrindo. Todos os totens que estamos fazendo estão indo nesses duas, porque cada um prefere de um jeito. Retrato, paisagem, tá bem? Oi? Conjuntura e simultâneo. Além de termos o retrato e paisagem, tem sem moldura e com moldura. Ó, pessoal, que tá ali. São molduras brancas, tá bem? E eles vão com os pezinhos, tanto os com moldura como os sem molduras, vão com os pezinhos para vocês colocarem sobre a mesa. E os com moldura, eles também vão com... Não, mas não tem. Para mostrar o com moldura. Eles também vão com aquele que pode colocar aqui pequenininho, não precisa talvez mostrar não, porque a gente não está aqui agora, que dá para vocês pregar o preguinho e aí colocar na parede com moldura, tá bem? Aí ele vai aqui atrás, ó, vocês vão encaixar aqui aquela pecinha que vocês vão poder pregar na parede, tá bem? E os pezinhos para vocês apoiarem na mesa, tanto com moldura como sem moldura, vão com os pezinhos, tá bem? Então, mais uma vez, para vocês verem o colorido, como ficou. Nesse momento, foram os seres da hierarquia que inspiraram para que a gente fizesse a Magali através da visão remota, né? Ela conseguiu percepcionar como eles queriam que montasse o escudo de Davi para os nossos trabalhos. E agora nós vamos falar sobre o outro totem, que é a mandala angélica, que já está aqui conosco. Então, a mandala angélica, ela é um escudo amarelo dourado que tem o nome do Altíssimo no meio, e aqui os 72 nomes divinos, que são expressões sagradas do Altíssimo. São os próprios nomes dele, que são atributos. Eu não mostrei para o pessoal aqui, olha aqui. Pessoal, perdão. Escudo de Davi, tá bem? Para vocês verem. E agora nós vamos falar sobre a mandala angélica, o outro totem. Mandala angélica. E esse aqui pode até guardar. Então, na mandala angélica, no centro, nós temos o nome do Altíssimo, ao redor os 72 nomes divinos. O que são os 72 nomes divinos? São as expressões, as virtudes, os poderes, os atributos do nosso Pai e da nossa Mãe divinos, tá bem? Mas também são os 72 nomes angélicos. Então, o nome do seu anjo da guarda está aqui. E se você for acompanhando o nosso trabalho sobre anjos, você vai reconhecer, vai saber qual é, vai achar o nome do seu anjo da guarda aqui. Aqui nós temos o nome de todos os 72 nomes angélicos. Tem gente que pergunta assim, como é que os nomes angélicos são os nomes de Deus também? Os anjos são as próprias expressões, são as próprias virtudes do Altíssimo. São eles que manifestam nos universos as virtudes do Pai Altíssimo, ok? Então, agora nós vamos explicar a mandala angélica. E aí trouxeram aqui para nós a pecinha que vai encaixadinha no madeirite atrás do quadro, na moldura ali. E aí vocês, assim, né? E aí vocês vão, tem um preguinho, vocês vão colocar aqui. Então, vocês podem usar na parede também, se vocês quiserem, tá bem? Vai atrás.
E o pezinho. E o pezinho que vai na mesa, né? Ela tá mostrando pro pessoal do Instagram que a gente... Licencinha para beber um bolinho d'água. A Letícia está mostrando para o pessoal do Instagram que temos o formato paisagem e o formato retrato. Cada pessoa prefere de um jeito, né? Ou também depende de onde a pessoa vai colocar, vocês preferem um ou outro. Vamos falar sobre a mandala angélica. O totem da mandala angélica tem a inscrição do nome do Altíssimo em seu centro e dos 72 anjos formando cirandas à sua volta. E isso é uma imagem que todos os grandes iniciados e os mestres ascensos nos ensinam que é assim. Quando temos aquele mantra Kodosh, 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 Elohim, Sebayot, dizem que os anjos, eles ficam, né, legiões e legiões, eles formam círculos imensos, cirandando em torno da luz do centro, que é a presença do Altíssimo. Tudo inscrito em letras hebraicas, uma das línguas consideradas sagrada. O Cristo Jesus mantrou e escreveu todos esses nomes em diferentes momentos da sua vida na Terra. Isso é fato conhecido para todos os que estudam os evangelhos místicos e apócrifos, onde nós temos os relatos que o Mestre Jesus escreveu esses nomes. As letras dos nomes divinos manifestam energias vivas, poderosas e supra-inteligentes. O nome do seu anjo guardião também está presente neste totem, como falamos. Um dos aspectos importantes de coroarmos o nosso ambiente com os nomes divinos é a disponibilização dos poderes divinos de proteção e ascensão. A irradiação do totem mandala angélica pode transmutar energias negativas em positivas e pode ser particularmente eficaz quando usado em circunstâncias extremas. Entidades obscuras não conseguem permanecer em ambientes coroados com a energia angélica. Produz um campo de proteção em torno da alma, do corpo físico e do corpo anímico. O seu formato esférico de cor amarelo dourado, amarelo ouro, foi inspirado para irradiar as expressões vivas do querigma. Explico o que é querigma. Proclamando o poder do reino divino em nós e em nosso ambiente. Querigma é o nome do ente cósmico. Ele é um escudo amarelo-ouro que fica ali vibrando todos os nomes divinos e ele tem um som. Ele fica proclamando poderes sem cessar. Essa é uma realidade, esse ente existe e nós podemos entrar em comunhão com ele. Não podemos dizer que o nosso corpo físico pode ser curado de todos os seus males pela irradiação dos códigos angélicos. A gente colocou aqui porque a gente não pode dizer isso, tá bem? Mas eles efetivamente ajudam a beneficiar o corpo, sobrepondo sobre ele os seus códigos divinos de cura e restauração. Eles restauram o nosso ser, como uma costura energética angélica. E colocam o nosso ser no padrão deles. Então, tanto físico, como anímico, como energético. O nosso relacionamento com os nomes divinos pode produzir milagres. Isso é fato
é muito falado por muitas pessoas. Seja o que for que você necessite, acostume-se a conviver com a metalinguagem angélica e a aprofundar a sua comunhão com a sua irradiação de luz. E você terá maior chance de receber o que você necessitar. Então, aqui nós descrevemos para vocês sobre esse totem mandala angélica. E aqui nós colocamos: para criar esta imagem do totem mandala angélica, a artesã Magalira participou de ritos de comunhão com a Irmandade Elohim, através da visão remota, que é uma das capacidades paranormais que a gente pode desenvolver com a ciência espiritual, não é? Então, através da visão remota, captou a imagem onde lhe mostraram uma das esferas angélicas atualmente presentes na Terra. O Teurgo Moriá, que é o radiestesista artesão, que realizou a montagem radiônica deste totem, amparado pelo 7º raio violeta da ciência magística e da transmutação. Ok? Os nomes escritos estão em formato espiral. Sim, né? Eles foram colocados, foi uma inspiração que os próprios seres de luz, que são os mentores espirituais do Templo Harmonia, pediram para esse aqui, esse totem, ser construído dessa forma, por um trabalho específico que eles vão irradiar para todos nós neste momento evolutivo. E existe aquele outro, né, que talvez você conheça, Luciana, que é uma placa, né? Eles estão em linha, não é? Nós também temos esse. Nós temos esse totem. Só que para esse trabalho aqui, nesse momento, eles pediram para a gente fazer dessa forma, tá bem? E agora nós vamos falar sobre o totem cubo de Metatron. Vamos mostrar para mim. Tá bem, vamos mostrar aqui. Então, nós temos mandala angélica, quadro sem moldura, retrato e paisagem. Tudo está descrito lá no nosso espaço da nossa loja. E temos a mandala angélica, né? Quadro com moldura. Observem que os quadros com moldura, eles têm brilho. Os quadros sem moldura são foscos. Isso é outra coisa também que a gente variou, porque tem pessoas que gostam fosco. Tem pessoas que gostam com brilho. Então, a gente também colocou assim. Então, com moldura tem paisagem, retrato. Tá bem? Só uma informação que é bom falar para eles, que é acetato não vidro. Os quadros, eles não são de vidro. São de acetato aqui, tá bem? Por quê? Como a gente vai enviar tudo por correio, então houve um estudo aqui do pessoal, de todos envolvidos aqui na construção disso, e optou-se pelo acetato, para não quebrar, para não ter uma série de problemas que poderia ter se fosse com vidro, ok? Obrigada, Letícia. Agora a gente vai falar do cubo de Metatron. Aí você pode me mostrar e depois a gente vai mostrar para vocês, então, agora, a geometria sagrada que muitos de vocês devem conhecer, o cubo de Metatron, que também precisa voltar, nesse momento, a ser mais utilizado por todos nós, porque aqui está as fórmulas químicas, biológicas, físicas, quânticas, inclusive do nosso DNA, da nossa construção, do homem divino, o Adam Kadmon, do ser humano antes da queda, que a gente estuda muito bem isso no nosso curso iniciático,
no cristianismo iniciático. O homem, ele teve uma queda, né? Isso significa que nós tivemos problemas na evolução do nosso DNA, tivemos rupturas na nossa evolução genética, e nós perdemos o padrão perfeito, nós perdemos o desenho perfeito do nosso DNA. O nosso cérebro não era para ser dividido ao meio, com o corpo caloso no meio. O nosso cérebro era para ser uma única, sem essa divisão, não é? Sem esquerda e direita, e com o corpo caloso no meio, que não tem nada a ver com o tecido cerebral, né? Então, isso aconteceu quando houve a queda genética, não é? Que muito nos atrapalhou, porque nós ficamos muito contidos no nosso potencial. Pois aqui nós vamos estudar isso, e nas reuniões que nós estamos fazendo sobre totens, nós vamos estudar tudo isso também. Aqui nós temos o padrão de perfeição. Metatron é o ser divino que construiu a matéria, não é? Então, aqui existe toda a codificação da perfeição, tanto dos seres como dos universos materiais, tá bem? Então, agora nós vamos falar dele e depois a gente mostra novamente todas as formas dos quadros. Então, vamos lá. Cubo de Metatron. Metatron, conhecido também em sua manifestação de príncipe angélico, porque ele também é conhecido com esse nome de príncipe angélico, não é? Mas ele, o Metatron, também é um elevadíssimo ser divino que se desdobra nos universos materiais, como o manto de Shaddai, ou seja, a manifestação visível do Altíssimo. Metatron é um Senhor divino, todo-poderoso e eterno. É a voz divina do Pai. Recebe as ideias do Altíssimo, provenientes do primeiro trono, e as irradia para os Elohim, que criam os universos embasados nas fórmulas divinas, químicas e magistrais provenientes de Metatron. Todas as dimensões, as 13 dimensões da matéria, são construídas de acordo com a engenharia, as fórmulas de Metatron. O cubo de Metatron contém em si as fórmulas originais e perfeitas das sementes genéticas dos seres do nosso universo local. Ele é a fórmula viva, primordial, perfeita e divina, que recria e restaura constantemente os sistemas de vida material. O cubo de Metatron surge de uma intricada malha, onde as formas geométricas perfeitas e divinas se unem, sendo que uma depende da outra para que o seu desenho seja completo e perfeito. Nesta sublime composição geométrica, temos as representações da semente da vida, do fruto da vida, da flor da vida, da árvore da vida da Cabala, da estrela de Davi, da Merkaba e dos 5 sólidos platônicos, que são as geometrias perfeitas. A fórmula magistral de todas as esferas, linhas e geometrias casadas entre si gera o padrão divino perfeito dos estados da matéria. A nossa alma sabe absorver os padrões magistrais do cubo de Metatron e curar os corpos.
pois nossa alma reconhece a linguagem divina e angélica. Embora nossa consciência esteja enterrada num substrato material de limitação, que deixou de vibrar na fórmula divina original. Podemos restaurar essa condição de perfeição entrando em contato com a frequência divina que é irradiada pelo cubo de Metatron. Permita que suas células relembrem de sua perfeição e divindade. Permita-se usufruir da mensagem do cubo de Metatron, que adentra o seu ser como uma metalinguagem quântica. Restaure o seu corpo desde o nível celular e reconquiste o seu verdadeiro poder. Neste momento evolutivo, os anjos nos convidam a restaurar e curar os nossos seres através do cubo de Metatron. E aí nós colocamos aqui, para desenvolver esta versão do cubo de Metatron, a artesã Magalira foi previamente conduzida pelos portais dimensionais dele, através da visão remota, conduzida pelo guardião dimensional Arab-Ia. O Teurgo Moriarty é o radiestesista artesão que realizou a montagem radiônica deste totem conforme orientação desse guardião espiritual, Arab-Ia, que é um guardião de portal, tá bem? E que ele nos propicia entrar em contato com esses portais. Sozinhos, nós não conseguimos caminhar pelos mundos internos, entrar em portais, entrar em contato com esses entes. Nós não temos, vamos dizer assim, qualificação energética para isso. Então, os guardiões, que são esses seres de luz, de dimensões superiores, da quinta, da sexta, da sétima, eles conseguem vir, eles nos encontram na subdimensão astral, né, que é uma das dimensões do nosso campo, eles nos encontram nessa, através da paranormalidade a gente faz o desdobramento, eles nos encontram, e eles nos envolvem num corpo que nos propicia viajar, tá bem? E aí eles nos mostram o que tem que ser mostrado para que a gente vá montando os trabalhos. E eles pediram mesmo para a gente começar a colocar isso aqui. Nós trabalhamos com isso há muito tempo, até os devotos aqui do mundo virtual, que são da nossa escola, eles são testemunhas que nós não falávamos disso antes, desses seres. Mas eles falaram, agora chegou a hora de começar a falar claramente, porque as coisas vão começar a acontecer, os portais vão começar a se abrir para esses olhos verem, daqui a alguns anos, poucos anos, e nós vamos ter que estar preparados, sabendo que tudo isso existe, ok? Então, nós acabamos aqui a nossa exposição sobre esses totens, sobre esse trabalho que o Templo Harmonia está trazendo e manifestando nesse momento, para todos os interessados que quiserem se unir nessa ciranda de trabalho magístico, ritualístico, radiônico, teúrgico, não é? Aí aqui a Silviane colocou, qual a relação de Metatron e Salomão? Salomão foi filho de Davi, né? Então, vejam, Davi, ele teve contato com a Arca da Aliança, já fazia um tempo, quando Davi estava vivo, já fazia um tempo que nenhum humano conseguia ali contatar a Arca da Aliança. O profeta Samuel foi quem consagrou Davi como rei. O profeta Samuel é uma das reencarnações de Saint Germain, não é? Então foi tudo ali muito bem elaborado. E o profeta Samuel sabia do papel de Davi para concretizar os planos do Altíssimo de resgate da consciência humana.
Isso estava acontecendo desde aquela época. Salomão é filho de Davi, dá continuidade ao trabalho de Davi. Então, Davi, ele criou todo o conhecimento da estrela de 6 pontas. O triângulo com a ponta para cima, com a ponta para baixo. Isso aí tem um conhecimento muito profundo em todas as áreas, geometria sagrada, alquimia, tudo está ali. E a gente só pode falar disso em escola, porque é muito amplo, né? E o Salomão deu continuidade ao trabalho dele, não só construindo o templo do Altíssimo na Terra, mas dando continuidade ao profundo conhecimento da ciência angélica na Terra. Então, eles entenderam o que eram as geometrias sagradas, o que elas representam, as frequências que elas irradiam. E Salomão trabalhou na época com o cubo de Metatron. Aliás, Metatron estava inspirando esses seres que são hoje hierarcas do planeta Terra. Eles também fazem parte da grande fraternidade branca. São os nossos pais ancestrais, tá bem? Então tem relação porque Salomão colocou a nível físico esse conhecimento, tá bem? Ele deu continuidade ao trabalho do pai dele, Davi. Depois de Salomão, Salomão também teve contato com a Arca da Aliança, que era um portal que se abria, uma tecnologia que abria portais. Depois deles, a Arca da Aliança, não sei onde está. Todos nós estamos procurando assim com muito interesse. A Luísa colocou aqui. Olá, sou Luísa. Olá, Luísa. Moro em São José dos Campos. Estou inscrita na terapia do Ein Sof-Or. Isso, acho que é o Ein Sof-Or que ela está falando. Que bom. Você e todos nós somos muito abençoados por essa terapia, que acontece através dessa presença, né, superior, que já habita o nosso espaço planetário e está irradiando terapia, como nós explicamos lá nesse trabalho, não é? Gratidão por sua união conosco. Se quiser aprofundar, nos acompanhe, veja os trabalhos todos que a gente lança, para que você vá cada vez mais entrando em comunhão com essa egrégora superior. Aí a Nair colocou aqui, Nair, trabalhadora da luz, aqui do nosso grupo, uma das colunas de luz que sustenta o trabalho do Templo Harmonia e para todos vocês. Terapeuta, né, trabalha com oráculos, nossa queridíssima irmã. Cheguei agora. Ela chegou agora, mas é porque ela estava lá ocupadíssima. Boa tarde a todos. Maga Prisca, gratidão. Eu que agradeço, porque graças a vocês sustentando esse trabalho, ele está cada vez se ampliando mais e a ciranda dos trabalhadores e dos devotos está se ampliando. Gratidão, Nair, querida. Se quiser... tá bem. Aqui o pessoal está me mostrando que tem muitos de nós que já trabalhamos com os totens faz tempo, a gente tem o hábito de usar o escudo de Davi na porta de entrada das casas. A porta de entrada das casas é um local muito importante da casa, né? Por onde entram as energias. Então, aí aqui ele mandou para a gente, ó, que ele coloca na porta da casa dele, olha só. É um hábito nosso, eu também tenho na minha, tá bem? A maioria de nós coloca o escudo de Davi na porta de casa, né? Geralmente a gente vai tendo cada vez mais totens, a gente vai, mas na porta é muito importante. Por quê? O escudo de Davi é um escudo de proteção, né? Ele é um escudo de proteção, ele espanta, ele tira miasmas negativos, energias escuras. Então, quando uma pessoa entra na nossa casa, o escudo já varre a pessoa antes dela entrar.
E se ela está com algum acompanhamento, energia, algum ente ali, alguma presença espiritual negativa, a presença espiritual negativa também não consegue entrar pela nossa casa. Não consegue. Ela não consegue passar pelo campo do escudo. O campo do escudo deixa o espírito negativo se sentindo muito mal. Pode levar, né? Tá vendo? Na porta. Sua observação que esse devoto, que você falar, ele adquiriu os totens para a família toda, para todos colocarem nas portas das casas dele, como um presente de Natal. O devoto que está mandando isso para a gente, ele adquiriu, ele falou para a família, ao invés de usar a guirlanda de Natal, para usar isso. E aí ele distribuiu para a família inteira, que inclusive uma família que estava com alguma sensibilidade aí energética, então ele colocou os totens para a casa toda. Foi uma recomendação terapêutica até que a gente fez para ele, e ele sentiu tanto a diferença que daí ele irradiou isso para todo mundo. E ele falou, ao invés de guirlanda, nós estamos usando o totem do escudo de Davi. O totem do escudo de Davi, ele cria um campo, como eu estou dizendo para vocês, ele cria um campo que entidades negativas não conseguem ficar, não conseguem passar pela porta onde ele colocou, e também os miasmas negativos também não conseguem, ficam lá fora. Se uma pessoa tem um acompanhamento negativo desse, quando ela sai, aí volta tudo para ela. Mas na casa da gente não entra. Acontece mesmo esse efeito. A própria Nair, que falou aqui para a gente, boa tarde, ela tem muitas histórias também positivas, desde que ela passou a usar o escudo de Davi, quando ela vai dormir, né? Ela passou a ter, assim, umas experiências, porque também coloca a gente em contato aí com um campo superior de energia do Pai Altíssimo. Tem pessoas que fazem, sabe o quê? São várias as ideias, né? Se vocês às vezes tiverem dúvida de alguma, vocês podem nos enviar, que a gente analise, terapeuticamente a gente responde para vocês se pode, não pode, se é conveniente, se não é conveniente. A pessoa está com dor de estômago, então ela pega a mandala angélica, ou ela pega esse que restaura o padrão celular dos tecidos corporais, coloca no chakra umbilical. Tem pessoa que está aqui com problema, coloca aqui no chakra. Tem pessoas que colocam deita, né? Aí coloca aqui um óleo essencial terapêutico. Tem gente que coloca floral e fica aqui assim. A gente vai aprendendo a criar. Isso se chama magia ritualística, porque isso aqui é um campo de frequência. E ele fala com as nossas células. Então, ele irradia a mensagem. Como ele tem o circuito radiônico, a frequência dele harmoniza o nosso ser e envia esses comandos do totem. Então, muitas pessoas deitam e usam de diferentes formas também. Ou como aquilo que falamos antes, na mesa colocar o copo com água, fazer uma oração. Nós vamos, com o tempo, passar orações para todos. Os que estão nesse grupo dos totens vão receber os decretos do Metatron, da mandala angélica. Nós vamos ampliando esse trabalho, ok? Deixa eu ver o que mais. Aí aqui já falei. Aí a Fernanda está pedindo para vocês darem o like, se vocês puderem, porque daí nos ajuda a ampliar esse trabalho de luz, um trabalho superior. A internet precisa de trabalhos superiores ali manifestados. Quem cuida da evolução do mundo virtual também é Saint Germain. Ele precisa que os trabalhadores da luz aumentem os trabalhos de luz neste aparato que tanto nos abençoa. Então, vamos trabalhar assim. Soninha aqui com saudades, nós também estamos com muitas saudades, mas vamos nos reunir mais por aqui, porque vai ser muito bom, não é, Soninha? Aí o Silvio colocou aqui, gostei da dica.
Da dica da porta, acho que é isso, né? Aí o pessoal falando aqui da porta, deixa eu ver o que mais. Desculpe aproveitar esta oportunidade para resolver uma questão. Ok. Me inscrevi no PAC Golden Week, não estou conseguindo acessar. Alguém poderia ver para mim? Sim, a gente vai ver depois o que é possível aqui. O pessoal tá mexendo nisso agora para vocês, tá bem? Tá vendo? Aí o Silvio colocou: posso colocar na parede de frente à porta de entrada? Pode também, porque ele cria um campo, né? Então você também pode fazer isso sim. Vocês sempre têm que imaginar o campo deles, né? E aí vocês vão criar conforme o desenho do que vocês querem na casa de vocês. Elixir também, né? Também. Elixir também. Tudo isso a gente dinamiza, né? Por exemplo, nós aqui que trabalhamos com terapia floral alquímica, do Alchemy Lab, do Joel Aleixo. Então, no laboratório das nossas composições florais, antes de enviar para as pessoas, a gente tem lá no laboratório todos eles, e mais, não só esses, tem outros, tá bem? Então, eles estão todos lá. Então, também, dependendo do que a gente precisa vibracionar ainda mais nos florais, eles vão todos para os totens antes de saírem, tá bem? Mas isso é uma prática aqui dos terapeutas do Templo Harmonia. Teria como fazer um menor para colocar na porta? A Silvana perguntou. Olha, até tem. Não, no momento, a gente está ofertando esses aqui que a oficina de teurgia fez e compartilhou conosco. A oficina de teurgia do Templo Harmonia, dentre vários materiais, ela está compartilhando esses conosco. Nós vamos ter uma live de segunda-feira, onde a gente vai também falar sobre imagens de poder, de totens, sobre algumas imagens que eles já nos enviaram, que são os mestres do Templo Harmonia, vocês vão ver. E então nós temos esse. Só que aqui, envie uma mensagem no Zap para a gente de que você quer especificamente de tal forma, e aí a gente encaminha para a oficina de teurgia e pergunta para eles. Só que é uma coisa que não vai ser tão rapidamente que a gente envia, porque daí vai entrar ali numa fila de vários objetos que eles montam e consagram e tudo mais, tá bem? E a Tânia Conde perguntou: limpa as energias dos moradores também, né? Com certeza. Limpa a energia do ambiente e dos moradores. Mesmo que os moradores não estejam nem sabendo do que se trata, ou que eles não se interessem, o campo do ente está ali, do ente cósmico e divino está ali. Então, limpa e vai tratando todo mundo. Aliás, é uma excelente maneira da gente abençoar pessoas, porque às vezes pessoas até que não querem saber de nada de tratamento energético, nada, aí elas nem sabem e elas estão mergulhadas num campo de luz. E isso está beneficiando essas pessoas, ok? Pessoal, nós já estamos aqui há bastante tempo, falamos tudo, todas as informações que queríamos passar para vocês. O Templo Harmonia nos pediu para entregarmos esse conhecimento, essa possibilidade, essa oportunidade. Ficamos muito felizes. Trabalhadores da luz do Templo Harmonia que estão aqui sustentando esse trabalho de energia, percebam, vocês abençoaram muitas pessoas hoje que foram terapeutizadas e vocês mesmos, né, foram, porque quem mais dá é quem mais recebe. Vocês trabalharam lindamente hoje, as mentorias espirituais pedem para agradecer por essa união, por essa irradiação,
que vocês fizeram e por sustentarem a egrégora de trabalho, de terapia do Templo Harmonia nessa reunião. Então, acredito que não temos mais nada, temos mais alguma ou podemos fazer o envio para Portugal? Sim, nós estamos vendo para conversar com você, como nós vamos fazer isso, mas fazemos sim, tá bem? A gente vai ver como que a gente vai fazer e a gente vai te falar, tá bem? Então, corações a todos, vocês, flores a todos, principalmente os girassóis. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz do Altíssimo, que o nosso Deus Pai, a nossa Deusa Mãe, que nossa Irmandade Divina Elohim nos abençoe na luz divina e sagrada da paz, da harmonia, da cura, para que possamos seguir a nosso caminho e que possamos cumprir o nosso propósito divino, a nossa verdadeira história, a história que nos autorrealize, a história, o caminho que nos coloque em comunhão com a verdadeira essência de nossa presença divina. Amém. Pessoal, segunda-feira nós temos outra live, onde nós vamos falar sobre as imagens de poder, tá bem? Até lá, gratidão a todos vocês. Fiquem na luz. Tchau.